Oi, gente, que prazer estar com vocês e falar um pouquinho sobre o meu estudo, sobre as minhas impressões do Vem Segue-me essa semana, que foi o livro de Hebreus, do capítulo 1 ao 6. E eu gostaria de fazer um breve comentário sobre a autoria desse livro, porque muitos dos estudiosos afirmam que não tem como precisar quem escreveu, de onde escreveu, mas nós sabemos que o estilo literário é muito parecido com a maneira que Paulo escrevia. Também o profeta Joseph, no Ensinamentos de Profeta Joseph Smith, ele fala que Paulo seria o autor do livro de Hebreus. Pois é, então eu prefiro acreditar que Paulo escreveu este livro, mas independente de quem tenha escrito, o mais importante deste livro é exatamente o que ele nos ensina, o que esse livro demonstra. E ele demonstra exatamente o papel do Salvador na redenção do mundo, na redenção de todos os homens. Ele mostra a importância do nosso Salvador. É um livro cheio de doutrina, é um livro que nos ensina muito e que nos ajuda a desenvolver mais fé em Cristo. E eu vou te contar que muitas coisas me tocaram, me fizeram refletir ao estudar essa designação. E ontem nós tivemos uma atividade da Sociedade de Socorro na minha ala, uma atividade bem legal, um chá da tarde, e entre as brincadeiras, para que a gente pudesse se conhecer melhor, teve uma pergunta que eu gostaria de compartilhar com vocês. A pergunta era: que pergunta eu faria para o Salvador? E aí a gente só podia responder uma coisa. E eu fiquei pensando, bom, se eu estivesse diante do Salvador, que pergunta eu faria para ele? Pensa aí você, que pergunta você faria para o Salvador? E enquanto a gente pensava ali e escrevia a pergunta, eu fiquei pensando, eu acho que eu perguntaria como é que ele criou o mundo. Ou eu perguntaria como é que ele sofreu tanto, como é que ele pôde passar por tanto sofrimento. E aí depois eu mudei a pergunta, eu decidi perguntar se os meus pecados tinham sido perdoados. Mas aí teve um momento que nós fomos saber o que todo mundo havia perguntado. E claro, as irmãs foram muito mais criativas que eu. Eu até anotei algumas das perguntas que elas fariam ao Salvador, de tão criativas que eu achei. Uma das perguntas foi: por que baratas? Uma outra perguntava ainda: como eu posso desenvolver mais paciência com meu marido? Uma outra disse: por que os animais, que não têm um dono, sofrem tanto? Uma outra disse assim: Senhor, eu fiz o melhor que podia. Tu aceitastes? Uma outra disse ainda: posso ficar contigo? Mas a que mais me tocou o coração foi uma das perguntas, que não foi uma pergunta. A pessoa abriu mão de fazer perguntas. E ela simplesmente, quando encontrou o Salvador, ela disse: obrigada. Eu adorei essa resposta. Obrigada. E enquanto eu lia durante toda essa semana o livro de Hebreus, foi esse o sentimento que eu tive, de obrigada. Obrigada ao meu Salvador Jesus Cristo por tudo o que Ele fez por mim. E o livro de Hebreus, ele já começa enumerando, falando as tantas coisas que o nosso Salvador fez e o que Ele é. Então a gente encontra que Ele é herdeiro, eu fiz até uma listinha, Ele é herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o mundo. Ele é mais excelente que os anjos, Ele é sumo sacerdote, Ele é autor da nossa salvação.
Achei divino quando a gente lê que ele é autor da nossa salvação. Aqui em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 10. Porque convinha que aquele que, por cuja causa são todas as coisas, e mediante o qual todas as coisas existem, trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelas aflições, o autor da salvação deles. Cristo é o autor da nossa salvação. E eu fiquei pensando, o que é o autor? A gente pensa o autor, aquela pessoa que vai lá e que escreve um livro. Ele escreve a história. Sem o autor, não existe história. Não existem personagens. É preciso que tenha o autor. Então, o autor, tudo começa com ele. Tudo termina com ele. Ele é o centro de tudo, mesmo que ele esteja por trás da história. Então, Cristo é o autor da nossa salvação. É por causa dele que um dia nós vamos poder ressuscitar, porque um dia nós podemos ser exaltados. É por ele que nós podemos ter os nossos pecados perdoados, porque ele passou por todas as coisas, porque ele sofreu todas as coisas. E ele sofreu e passou por todas as coisas através de experiência, da vivência. Por isso ele entende as nossas dores, por isso ele sabe tudo o que nós passamos, seja qual for a sua dor. Jesus Cristo, nosso Salvador, pode te ajudar, porque ele conhece a sua dor. Ele passou por ela. Então, Cristo é o centro de tudo. E em Hebreus ele fala exatamente sobre isso. E Cristo, ele foi o único ser perfeito, sem pecado. Mas a perfeição dele só foi possível porque ele foi obediente em todas as coisas que o Pai lhe ordenou. E aí a gente pode ficar pensando, eu preciso seguir o exemplo de Cristo. Ainda que a gente não consiga a perfeição nessa vida, ainda que a gente saiba que a perfeição só é possível com Cristo, através do arrependimento, através de todo o nosso esforço de tentar ser o melhor possível, nós podemos sim nos esforçar para sermos mais excelentes, para pensar celestial, como disse o presidente Nelson, para ter uma mente celestial, para ter vida eterna. Então nós podemos sim pensar nisso. O presidente Harold B. Lee, ele falou que algo bem interessante, o mais importante de todos os mandamentos de Deus é aquele que você está tendo maior dificuldade de guardar agora. Se é o que se refere à desonestidade ou à falta de castidade, ou de levantar falso testemunho, ou de não dizer a verdade, hoje é o dia para trabalhar com ele, até poder vencer essa fraqueza. Depois você pode começar com o próximo, que é o mais difícil de guardar. Então ele diz, o presidente Harold B. Lee, que o mandamento mais difícil é esse que você deve começar agora, fazendo metas. Ele aconselha, escreva lá uma lista das dificuldades que você tem, ore por essa dificuldade, para que essa fraqueza se torne em energia. Achei tão interessante isso que o presidente Harold B. Lee fala, porque você já sentiu fraco? Parece que quando você passa um largo período de tempo sem comer, ou quando você tem um esforço físico muito grande, além, né, e gasta muita energia, o que é que acontece? Você sente naturalmente uma fraqueza no seu corpo. Essa fraqueza às vezes não te deixa ficar em pé, né, com firmeza, ou você fica tonto. Então ele fala, né, que essa fraqueza, essa debilidade, isso que te deixa ali muito frágil, se transformará em energia. Energia é o contrário da fraqueza. É aquilo que te impulsiona, é aquilo que te dá força, né? Que faz você se sentir mais forte, mais capaz. Então as nossas fraquezas podem se tornar fortes, como diz as Escrituras. Nós podemos fazê-las fortaleza, mas vai depender de nós em colocar o empenho nela. Então, por isso que é tão importante o autoconhecimento, se conhecer. Qual é a minha fraqueza? Vamos lá, não precisa sair mostrando essa lista para todo mundo. Faça uma listinha secreta. Quais são aqueles mandamentos que eu tenho mais dificuldade? Como é que eu posso trabalhar nesse mandamento e torná-lo forte? E passo a passo.
a gente pode conseguir se aproximar mais dessa perfeição, se aproximar mais de ser alguém mais excelente, desse pensar celestial, quando a gente busca eliminar as nossas fraquezas. Outra coisa muito interessante, né, que é ensinada no livro de Hebreus é sobre não endurecer o nosso coração. E ele fala sobre isso aqui em Hebreus 3. Olha só, em Hebreus 3, ele fala sobre aqueles que endurecem o coração. Ou seja, gente, quando nós endurecemos o coração, nós não somos abençoados. E aí ele cita o exemplo do povo de Israel, de como eles vagaram por 40 anos no deserto, né? E eles não conseguiram ver a terra prometida. E ele diz aqui em Hebreus 3, em 3:13, né? Antes exortai-vos uns aos outros cada dia, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Então é hoje, o tempo de arrependimento é hoje, que nenhum de nós endureça o coração pelo pecado, que o pecado não nos torne insensíveis. Por isso a importância da gente santificar e buscar vencer as nossas fraquezas e superar os nossos pecados. Ele fala no 14, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Princípio da nossa confiança. Confiança em quem? Em nosso Salvador. E não é por um período de tempo, não é por uma estação, é confiança sempre. E aí ele diz, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. E aí ele conta, né, a época de Moisés, sobre essa travessia, e ele termina aqui no 19, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Ou seja, eles não entraram na terra prometida por causa da sua incredulidade, porque eles não acreditaram. Porque a incredulidade fez com que eles endurecessem o coração, e ao endurecer o coração, eles não foram gratos, eles não foram humildes, eles não foram obedientes e não tiveram o privilégio. Então o Senhor tem muitas bênçãos guardadas para nós, mas ele tem bênçãos específicas para aqueles que confiam, para aqueles que creem nele. Então esses ensinamentos são muito preciosos. Ele fala ainda já em Hebreus 4, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, olha só, essa é a palavra de Deus, que penetra. Ou seja, um dos caminhos, uma das maneiras que a gente pode realmente se arrepender é através da palavra de Deus. É tanto escutando essa palavra quando a gente vai à igreja, quando a gente assiste os discursos de conferência, mas é também quando a gente lê as Escrituras, porque as Escrituras têm poder. A palavra de Deus tem poder e elas podem penetrar no nosso coração. E ao penetrar no nosso coração, pode fazer a mudança. A gente pode se tornar forte. Eu também gostei muito quando ele fala em Hebreus 4:16, cheguemos, pois, com confiança, novamente a palavra confiança, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e encontrar graça para sermos ajudados em tempo oportuno. E eu fiquei pensando, que tempo oportuno, como ser ajudado, o trono da graça. Talvez um dia, quando eu, você, deixarmos esse mundo mortal, talvez estejamos lá diante do Salvador, tendo que fazer uma pergunta para Ele, ou talvez não. Talvez a gente simplesmente esteja lá para agradecer, ou para repensar tudo o que fizemos e o que merecemos. E quando esse dia chegar, que a gente possa estar diante desse trono da graça, implorando essa misericórdia divina, mas com a consciência que a gente fez tudo o que podia, que demos o nosso melhor, que nos esforçamos para estarmos um pouquinho mais perto dessa perfeição, de se aproximar mais um pouco do Salvador, que a nossa vida não tenha passado em vão,
mas que a gente tenha realmente se esforçado para fazer com que as nossas fraquezas tenham se tornado fortalezas, para que a gente tenha aprendido a se moldar e a se santificar. Ele diz ainda, no 5:8, ainda que era filho, todavia aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Cristo aprendeu obediência, foi obediente pelas coisas que padeceu. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele é o autor da eterna salvação, mas para aqueles que obedecem. Não para aqueles que endurecem o coração, mas para aqueles que são obedientes. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Gente, tem tanta coisa linda nessa designação, mas eu gostaria de fechar com uma escritura que está em Hebreus 6, no versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho de amor, que para com seu nome mostrastes, enquanto ministrastes aos santos e ainda ministrais. Que linda escritura! Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho de amor. É linda essa escritura, me fez lembrar o que meu marido sempre dizia. Ele sempre dizia que Deus não vai esquecer dos nossos esforços. Ele não vai esquecer todo o seu esforço para estar na igreja a cada domingo, na chuva ou no sol. Ele não vai esquecer seu esforço de criar os seus filhos pequenos, de levá-los à primária, de ensiná-los no caminho de luz e verdade. Ele não vai esquecer o seu esforço quando você decidiu servir uma missão e do quanto você trabalhou para trazer almas para o reino de Deus. Ele não vai esquecer o seu esforço nos seus chamados, nos almoços dos missionários, nas limpezas da capela. Ele não vai esquecer os seus esforços de estudar as escrituras, de fazer o Vem Segue-me, de ir ao templo, de fazer a obra genealógica. Ele não vai esquecer os seus esforços. Toda a nossa vida vai ser pesada na balança e vai ser contada. E quando um dia a gente estiver diante desse tribunal da graça, como foi dito em Hebreus, Deus não mente. Ele não vai esquecer. Ele vai lembrar dos seus esforços, dos seus, dos meus. Então, que a gente possa ter firmemente no coração a importância que tem Cristo na nossa vida, como autor da nossa eterna salvação, como aquele que sem Ele nada disso seria possível. Que possamos testificar mais dele, acreditar mais nele, confiar mais nele e mudar a nossa vida e buscá-lo nas nossas dificuldades, buscá-lo nas nossas fraquezas, pedir a ajuda dele, para que a gente possa pensar celestial, ter uma mente celestial, para que a gente possa superar todas as coisas. Que o Senhor nos ajude sempre a ter esse espírito de gratidão, de agradecer, como aquela irmã que eu achei linda, ela não faria pergunta nenhuma, ela diria obrigada. E é isso que nos ensina esses capítulos de Hebreus, porque quando a gente vê tudo que Cristo fez por nós, o sentimento que a gente tem é de gratidão, é de dizer obrigada, obrigada por seu sacrifício expiatório, obrigada porque você deu a sua vida por mim, obrigada por tudo. Gente, muito obrigada também a vocês que estão aqui escutando esse vídeo, que o Senhor abençoe a semana de vocês, que abençoe nas dificuldades, naquelas dores que só vocês sabem que sentem, e que sintam o Salvador do seu lado, te amparando, te consolando e te ajudando a seguir em frente e a confiar que nós podemos um dia estar diante do seu trono. Tchau, tchau, até a próxima.